E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui nosso curso de CMake. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções, como definir elas, como que elas funcionam, a utilidade delas, o que elas fazem. Bom, funções, eu não vou explicar muito bem o que é função, porque isso aqui não é um curso de programação, então já estou assumindo que você sabe usar funções assim em programação. Vamos ver aqui como que usa as funções no CMake especificamente. Para definir uma função, você usa a palavra reservada function. É uma palavra reservada que, obviamente, define uma função e recebe como argumentos primeiro o nome da função e depois os argumentos que essa função recebe. Então, por exemplo, function. Isso aqui vai chamar exibe status. E um status S, que é o argumento que vai receber essa exibe status. Para finalizar, a gente coloca o comando end function. Entre as linhas 5 e 7, ou todas as linhas que forem adicionadas aqui dentro, vai ser todo o código que vai ser executado por exibe status. No caso, vou só colocar uma mensagem de status, que vai ser a própria S. Então, se eu vir aqui, depois que ela já está definida, aí, quer dizer, exibe status. Esta é a primeira chamada de função. E salvar. Vocês podem ver que ele é chamado justamente antes de terminar a configuração, que é a hora que são chamados os códigos aqui. Ele é exibido o status, essa é a minha primeira chamada de função. Note que ele usa os dois traços, assim como as outras mensagens anteriores, que são os status atuais de execução do script. Vale lembrar também que a função ela define um novo escopo, assim como a gente já viu anteriormente com a palavra set, que define variáveis dentro do escopo atual. Quando a gente está usando uma função, ela define um novo escopo, então o que está aqui dentro é um escopo diferente do que está aqui fora. Isso não significa, no entanto, que a gente não possa acessar variáveis que estão do lado de fora. Então, por exemplo, eu posso ter uma função, posso ter, por exemplo, uma variável global chamada var global mesmo, com o valor oi, só para exemplificar. Se eu chamar o status também com a variável global, do jeito que ela está agora, ela vai, obviamente, apenas exibir um oi. Na verdade, não, porque quando eu chamar aqui, a variável global ainda não foi definida. Então, eu vou colocar essa chamada aqui para cima. Então, colocando aqui junto com o status S, também a var global. E exibindo. Essa é a minha primeira chamada de função, conforme foi chamado aqui, e depois o oi, que é o valor da variável global. Mas, como eu disse, isso aqui é um escopo diferente. Eu posso alterar o valor dessa variável global aqui dentro, sem alterar o valor de fora também. Ou então alterando o valor de fora conforme eu necessitar. Por exemplo, eu posso vir aqui, depois de exibir, eu uso o comando set novamente, na var global, e defino agora o valor dela de olá, por exemplo. E se eu colocar para exibir de novo, na var global, dois pontos, vamos executar. Nova var global, agora vale olá e não mais oi, conforme definido lá fora. No entanto, se eu precisar de alterar o status da variável global e sem perder o escopo da variável interna também, eu posso usar a palavra parent scope para especificar que o que está sendo alterado aqui é no escopo pai que contém esse escopo aqui. Esse escopo ele está contido nesse escopo maior aqui. Obviamente ele vai alterar o valor desta aqui. No caso, ele alterou apenas no escopo de fora. Né? Aqui dentro continua valendo o valor conforme ele pegou no momento que foi chamada a função, que é esse momento aqui. Então, se eu exibir novamente aqui uma mensagem contendo o conteúdo da variável global, vocês vão ver agora que ele vai colocar o valor que foi alterado lá dentro, que é o olá. Então vocês viram que ele exibiu um olá aqui de fora, dessa vez sem status, né?
sem esses dois traços aqui, conforme a gente definiu aqui, e o valor que foi exibido foi o olá, porque a gente usou o escopo que contém o escopo atual. Este exemplo foi um exemplo onde eu apenas passei um parâmetro para a função. Obviamente tem muitos casos em que a gente vai precisar de passar mais de um parâmetro ou inclusive até indefinidos parâmetros. Talvez a gente possa ter uma função que a gente não saiba quantos parâmetros que ela vai precisar para rodar. O CMake já tem essas palavras reservadas para a gente poder acessar as variáveis passadas no escopo. Então vamos exemplificar isso aqui. Vou fazer uma função chamada outra apenas. E ela vai ter um parâmetro qualquer aqui que eu vou chamar de parâmetro. Ou par apenas. Ou seja, o primeiro parâmetro eu posso chamar ele com uma variável passando o cifrão para especificar uma variável chamada par aqui dentro. Mas se eu chamar a outra com mais de um parâmetro, eu não vou poder usar a palavra par, obviamente. Para isso, o CMake reserva as palavras argn e argv, que vão conter todos os parâmetros chamados do lado de fora. Essas duas palavras são, na verdade, vetores contendo a lista de palavras. Nesse caso, a palavra argv vai conter a lista de todos os parâmetros passados, independentemente de ter nome ou não, como o caso do par. E o argn vai conter uma lista de todos os parâmetros os quais não foram nomeados no cabeçalho, ou seja, vão ter todos exceto o par, por exemplo. Vou colocar dois loops aqui dentro. Outra função sendo chamada agora com os seguintes argumentos. Então vamos loopar entre eles. For each arg in lists argn. O argn no caso é a palavra reservada para o array que vai conter todos esses argumentos. Então para cada argumento que eu vou chamar de arg, que vai estar nessa lista argn, eu vou exibir ele na tela. Argn arg. Então aqui eu vou chamar outra com o parâmetro que vai ser o 1 e vou passar 2, 3, 4, apenas como exemplo. Repara então que ele exibiu apenas 2, 3, 4, que são os argumentos que não foram nomeados na chamada. O número 1 não foi exibido porque o número 1 está armazenado na palavra par. Poderia simplesmente chamar ele assim, message par. Aí vocês podem ver que ele é chamado aqui. E também existe a palavra reservada que contém todos os argumentos, independente de ter nome ou não, que é o argv. Então, para cada arg in lists argv, vou fazer a mesma coisa aqui. Argv vai ser o arg. Podem ver agora que para o argv ele referenciou o primeiro parâmetro, que é o 1, que foi passado aqui, e também os outros 2, 3, 4. Mas e daí? Vamos fazer um exemplo prático para como que isso pode ser útil para a gente. A gente já viu em aulas passadas que fazer conta com o CMake é um pouquinho chato, porque ele não é uma linguagem feita especificamente para cálculos. Mas se a gente precisar de reaproveitar vários cálculos por algum acaso, dependendo do nosso projeto, a gente pode fazer uma função que facilita a forma que a gente escreve uma soma. Então, por exemplo, essa aqui vai se chamar soma vários. E o único argumento que ela vai receber vai se chamar o retorno, que é onde vai ser armazenado o retorno da soma dos vários que vão ser colocados aqui. Os outros argumentos que serão somados vão ser referenciados pelo argn, que é a lista dos argumentos não nomeados. Então primeiro eu vou precisar de um acumulador, vou chamar ele de acumulador mesmo, que vai começar com 0, e depois para cada arg em lists argn, para cada argumento dos passados, eu vou chamar a função math, que a gente já viu, que realiza um cálculo matemático baseado na string passada para ele, que recebe a palavra
EXPR, né, que é só uma palavra dizendo que é para avaliar a expressão, vai armazenar numa variável temporária, e qual que é a conta que ele vai executar? Ele vai somar o valor do acumulador mais o valor do argumento. E depois eu vou setar o valor do acumulador na temp. Terminando o for each, eu vou setar o resultado no retorno. E o resultado vai estar acumulado no acumulador. E isso vai ser feito no escopo py, que é o escopo fora da função. Parent scope. Tá certo, né? Então, aqui fora, eu defino o retorno, né? O resultado. Vou colocar primeiro como zero, porque ele não tem resultado ainda. E sempre quando eu precisar de realizar somas, eu posso chamar a soma vários e colocar ela no resultado. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Posso passar quantos argumentos que eu precisar, que ele vai somar e vai armazenar em res, que é o primeiro argumento aqui, a variável res. Soma vai ser isso. Então, conforme fazemos aqui, 150 deve ser mesmo, viu? Nem parei para somar isso aqui, né? 50 mais tanto aqui, 90, 120, 150, é isso mesmo. Bom, essa é a aula de hoje sobre funções. Espero que tenham gostado, que tenha sido bem proveitoso. Qualquer dúvida é só chamar aí. Obrigado pela atenção.